Que isso, cara? Minha voz bugou do nada. Fala, meus primos e minhas primas. Kurama aqui, trazendo mais uma parte da rinha gostosinha, mano. Eu particularmente tô curtindo muito essa obra, galera. Apesar de ser um projeto de Pokémon, né? Eu acho uma obra muito divertida. Mas enfim, vamos pro vídeo. Paramos no mesmo momento que o Yeshen ia lutar com a Suyanin. E eu tô achando que querem churrascar esse rato, mano. Porque é o ratão lá, show, azulzinho bonitão, contra o dragão, mano. Pô, um rato contra um dragão? Meio complicado isso aí. Mas eu acho que ele vai conseguir nos surpreender. Então vemos a garota dizendo como é que ele chegou ali. E em seguida vemos o Supin com o ratão lá, show, bonitão, né? Mas ele parece estar um pouco assustado. E o Supin dizendo: e aí, carinha, sentiu saudades? Faz um tempinho desde que lutamos juntos. E acariciando o bichinho, né? Porque eu no lugar dele também faria o mesmo, cara. Pô, o bichinho mó fofinho, mano. Tem uns chifrinhos de bode, mas ele é muito fofinho, ele é muito bonitinho. Mas enfim. De repente, o rato dá um grito e vai para trás da Suyanin. E ela fica sem entender, né? Perguntando: Ratai, o que aconteceu? E em seguida vemos os espectadores e um deles fala: por que o rato se escondeu do nada? E o cara que tava atrás dele faz a pergunta: é o medo do poder do dragão? E agora eu tô ao lado com aquele face palm, né? Pensando, ele nem é um mestre de mascotes, só foi lá pra causar furdúncia. E o Yeshen, vendo toda aquela situação, fala: ah, se você tivesse seguido o meu conselho, eu não teria passado essa vergonha. A Suyanin apenas ignora o que ele fala e invoca a sua fênix caída. Pior que ela já chama e já ativa uma habilidade, né? O raio do inferno. A nossa queridinha aqui tá apressada, meus primos. E então o locutor diz: Suyanin de repente mudou o ataque da fênix e está mostrando o seu melhor. E em seguida vemos Yeshen dizendo: deixa a serpente de ferro elétrica dragão se divertir. Esse cara se acha demais, tá na hora de levar um salve, hein? E em seguida, ele lança a habilidade Rugido do Dragão, e os pets se confrontam. E parece que o franguinho da Suyanin se deu mal, hein? E o locutor diz: o quê? O poder de um rugido quebrou a barreira da 8ª ordem, como esperado de um dragão de 9ª ordem. É muito quebrado. Só que a Suyanin é mulher guerreira, é mulher braba, então ela fala: fênix caída mais uma vez. Se bem que no pior das hipóteses, quem vai se ferrar é o franguinho, né? Então, na verdade, quem é o verdadeiro guerreiro é ele, né? Ela só tá dando ordem, mano. E em seguida o Yeshen fala: ainda não desistiu? Perfeito, vamos ver a diferença entre eles. Serpente de ferro elétrica dragão, defenda. E a Rian vai ficando cada vez mais louca, meu filho. Ninguém tá puro. E o frango tá lá, tentando churrascar a cobra, mas a cobra tá lá, só na defesa, meu filho. E o locutor diz: a serpente de ferro elétrica dragão vai realmente tentar defender o raio do inferno? Eles estão subestimando o oponente ou são extremamente confiantes na própria força? E não deu outra, meus primos. A serpente tava lá de boa, igual um carro Volvo blindado, mano. E a Suyanin, coitada, já começa a suar frio, né? E então o locutor diz: mesmo o ataque mais forte da fênix não pôde causar danos à serpente. E, cara, olha a diferença de tamanho da serpente. Que, mano, isso é um dragão ou uma serpente, cara? É isso que eu não tô entendendo. Antes era um dragão, agora é a serpente. Olha o tamanho do franguinho, mano. Coitado, velho. É, mas se a obra tá dizendo que é serpente de ferro elétrica dragão, isso me parece um pouco Palworld, mas beleza. E em seguida vemos o locutor dizendo: meu Deus, isso é tão frustrante. Quanto mais você tenta, pior fica. Esse poder não é suficiente. E em seguida vemos os espectadores e o da esquerda falando: uau, isso foi realmente poderoso. Até o raio do inferno é uma habilidade de 8ª ordem. E o da direita diz: e só tá fazendo cócegas. E em seguida vemos o espectador de cabelo branco dizendo: mesmo se você tiver uma habilidade de alta ordem, a fênix por si mesma é de ordem baixa. É muito inferior ao nível do oponente. Em seguida vemos o Yeshen dando outro comando: serpente de ferro elétrica dragão, mostre do que você é feita. E então ele lança a habilidade Jato da Chama Dracônica, e também Asa de Ferro e Mar de Gelo. E o locutor fica choquito, dizendo: a serpente de ferro elétrica dragão liberou fogo, vento e gelo ao mesmo tempo. Mesmo que não tenha tido um alvo certo, o alcance é grande demais. E a Suyanin, coitada, diz: fênix caída, dessa vez... E no momento que ela ia falar, ela foi interrompida, porque a serpente tentou atacar ela e ela precisou usar o shield. E o locutor continua: dentro da influência da energia restante, eles só conseguem se proteger. Porém não deu outra, meus amigos. Eles cometeram um erro e foram acertados. E o franguinho cai de cabeça no chão, mano. Tuc! Ela foi derrubada por um ataque mental aleatório. E a Suyanin, coitada, preocupada com seu franguinho, né, grita: fênix caída, e vai até ela. E ao mesmo tempo o locutor diz: essa é a força do campeão, o poder avassalador do rei. E a Suyanin, coitadinha, ela chegou até o seu franguinho, né, e disse: a serpente de ferro elétrica dragão melhorou muito desde a última vez que lutamos. É invencível agora. Mesmo com nossa força total, não conseguiríamos. E o ratinho show ali do lado dela, parece até que perdeu o medo. E em seguida vemos o Yeshen dizendo: que chato. Mesmo com um mascote treinado até esse nível, ainda é muito caro mantê-lo. Porém, meus primos, ele se acha muito, então o Supin resolveu entrar na jogada. E então vemos o Supin dizer: instinto assassino. E o ratão já fica como, irmão? Com o Kaioken ativado e com a cara de Satanás. E a Suyanin só observa, pensando: a respiração do rato elétrico mudou?
E o Supim completamente zen fala, vá e não tenha piedade. E o bicho sai tão rápido, irmão, que ninguém vê, ele usa a habilidade Flash do Trovão. E então fica cara a cara com seu inimigo, olho no olho, irmão. O moleque é doido. Ele olha pra serpente e fala assim, eu vou papocar você. E em seguida ele usa a habilidade Garra Necromante. É isso mesmo, meu filho. Sentou o dedo. E em seguida vemos o locutor dizendo, o rato elétrico entrou no campo de batalha. Pra vocês verem, meus primos, como foi rápido, né? Porque o bichinho entrou, atacou, e aí o locutor falou que ele entrou no campo de batalha, imagina. E o Yeshen só observa, né, pensando, é ainda mais rápido de quando competimos nas finais? E o locutor continua, dizendo, o rato elétrico quebrou a defesa da serpente de ferro elétrica dragão. E a garra necromante suprimiu as habilidades de regeneração dela. E em seguida vemos o Yeshen falando, haha, isso mesmo, é assim que aprendemos o valor da vitória. Boost de poder de quarta ordem. Amasse ele com todo o seu poder. E então o dragão dele solta o sopro congelante. Jesus Cristo, eu só percebi agora que o bicho tem um rabo que é uma cobra. Que é isso, cara? E aí o rato sai dando pinote, irmão, pra não ser pego, né? E então o locutor diz, o competidor Yeshen quer congelar todo o chão. É mortal para os mascotes que não podem voar. E o rato fica meio encurralado, coitado. E o locutor continua dizendo, o rato elétrico não tem para onde fugir. O fim chegou. E então o Supim diz, rato elétrico, use o terceiro combo que eu te ensinei. A fraqueza é a boca. Pelo visto a serpente é igual a peixe. E de repente, meus primos, fica uma fumaceira do caramba que ninguém consegue ver. E o locutor diz, o que o rato elétrico planeja fazer? E aí somos surpreendidos com o Jutsu Clones da Sombra. Meteram um Naruto do nada no bagulho, filho. E o locutor diz, ele saiu, não foi congelado. E então o rato já solta tempestade elétrica. Agora imagina que destruição em massa, vários clones soltando bagulho, irmão. E o locutor continua dizendo, ele usou um ataque de eletricidade para quebrar o gelo. E o Yeshen pensa, 3, um deles deve ser o real. E ele continua pensando, mesmo que não seja óbvio, ele possui armadura de proteção. Nem pense em sair da minha mira, ataque ele. E a serpente dragão o ataca, porém, ele era falso, né? E o Yeshen fica surpreso, pensando, então o verdadeiro é o da frente? E então ele fala, serpente de ferro elétrica dragão. E de repente, ele também descobre que aquele era um clone. E o Supim, completamente sério, diz, veja bem, esses 3 são para te distrair. E adivinha onde tá o verdadeiro? Tá em cima da cabecita do dragão, pra torar a boca dele. E o Yeshen surpreso, o quê? Tinha um quarto, ou seja, eram 3 clones. E o verdadeiro, que era o quarto. E o ratinho show, meu amigo, sem miséria. Papocou as garras no beiço do dragão, irmão. E o locutor continua dizendo, é a boca, o único lugar onde a serpente de ferro elétrica dragão não possui escamas. O rato elétrico acertou. Uau, o ataque dele é muito forte. E em seguida vemos os espectadores chocados com o que eles estavam vendo. E um até fala, eu ouvi dizer que a serpente de ferro elétrica dragão do Yeshen era um dos pets mais fortes da competição, como assim ela está perdendo pro rato elétrico? E em seguida vemos o Yeshen frustrado dizendo, por que o estilo de luta dele mudou tanto? Será que é por causa daquele homem? Eu seria acabado se perder agora. Quer dizer que minha vitória foi apenas sorte? E então ele diz, serpente de ferro elétrica dragão, assim dando comando para o pet atacar. E ele vai atacar diretamente o mestre, né? O Supim não usa escudo nenhum, enquanto a Suyin tá lá usando escudinho. E o locutor diz, a serpente de ferro elétrica dragão está atacando o mestre diretamente, mas ele está congelando, então não pode desviar. E em seguida vemos o Supim dizendo, isso é nojento. Mas o ratinho é brabo, filho, e simplesmente ele solta um choque do trovão na cara do dragão, velho. E o locutor continua dizendo, realmente acabou pior que antes, a ferida da serpente de ferro elétrica dragão foi atingida novamente. E os espectadores ficam como? Com o olho aberto, mas que coruja, mano. E em seguida vemos ela caindo, mano. E o locutor dizendo, a serpente de ferro elétrica dragão cai no chão e não levanta. E em seguida vemos o locutor dizendo, incrível, o rato elétrico derrotou a serpente de ferro elétrica dragão. E os espectadores ficam como? Sem acreditar, né? A serpente dragão foi derrotada e perdeu de uma forma tão vergonhosa. E a garota pasma vendo tudo aquilo dizendo, como isso aconteceu? Em seguida vemos o Yeshen chocado dizendo, o rato elétrico ganhou com tanta facilidade. E ao mesmo tempo pensa, escondeu sua força até o final? Foi esse cara. E em seguida vemos o locutor dizendo, como era de esperado, o rei rato de Suyin venceu com êxito e envergonhou o campeão. E a Suyin sem botar muita fé, né, pensando, isso já acabou? E em seguida vemos o Supim sorrindo e olhando pro Yeshen dizendo, está satisfeito com minha força? Ou meio milhão, quer pagar em efetivo ou em transferência? Empreendedor demais, fellas. E o Yeshen o responde dizendo, vou te transferir um dinheiro mais tarde, mas por favor, responde minha pergunta. Minha serpente dragão pode ser criada para ser tão forte como seu rato elétrico? E o Supim responde dizendo, claro que pode, mas isso depende de mim. E a Suyin olha pra ele dizendo, ah, espera. Em seguida vemos um cara de cabelo azul com um comunicador dizendo, você percebeu? O garoto que veio com a garota ao cenário? Sua força não é simples.
E em seguida vemos a moça de cabelo vermelho dizendo: então essa é a pessoa que estava por trás do rato de trovão. Nem sequer o mar congelado conseguiu pegar. É uma pena que as vagas estejam cheias esse ano. Em seguida vemos o rapaz de cabelo azul dizendo: vice-diretor Lu, em que aula está esse estudante? E o vice-diretor diz: isso é confidencial, então deveria perguntar você mesmo. Em seguida ele pensa: eu não faço ideia de quem é ele. Um estudante tão incrível, sendo tão imponente quanto o Yeshen e não tem nenhum mestre. Caramba, como eu não soube dele antes? E em seguida vemos uma placa com o nome: Oficina do Diretor Lu. E então ouvimos: fica de pé, esta é a recepção VIP. Meu mestre falou que tem pessoas importantes que querem nos conhecer. E o Supin diz: vai chegar daqui a pouco. Assentos VIP? Isso é perfeito. E ela labrava com ele dizendo: fica de pé. E o Supin continua dizendo: gostaria de falar de negócios com seu diretor. E então a recepcionista diz: por aqui, sênior. E em seguida vemos o vice-diretor dizendo: não esperava que na nossa academia tinha uma pessoa digna da presença da sua santidade. Por favor, prepare uma excelente bebida para nós. E o velhote o responde dizendo: haha, após presenciar essa batalha, inclusive um velho como eu, seria impossível o sangue não ferver. Esse jovem merece que o cuidem bem. E de repente, vemos a Suyan e o Supin lá brigando, cara, com ela dizendo: desce, se o vice-diretor te ver vai te matar. E ele perguntando: Suyan, quem são eles? E o velhote vê tudo aquilo e responde: hahaha, é bom ser jovem. O velhote é o capitão de White Crane. O rapaz ao seu lado, na direita, com a cicatriz em seu rosto, é capitão de Iron Hands. E o rapaz que está na esquerda do velhote é o capitão de Shadow Soldiers. E a Suyan, coitada, fica assustada ao vê-los, né, dizendo: que forte aura de poder. E em seguida vemos o vice-diretor Lu dizendo: meu jovem, pela sua idade você deveria ser um estudante de segundo ano, certo? Quem é seu mestre? Fale e vou te conseguir a melhor habitação. E a recepcionista diz: vice-diretor Lu não é um dos nossos estudantes. E o Supin se pergunta: vice-diretor Lu? E o vice-diretor Lu continua: não importa se não é. Estaria interessado em se formar conosco? A matrícula é gratuita e depois da graduação, a escola vai te dar uma mascote estelar de sangue de alto nível. E Suyan escuta tudo aquilo e fica assustada, pensando: matrícula gratuita e uma mascote de sangue de alto nível? Nunca ouvi uma oferta tão generosa. E o capitão pensando: esse velho está fingindo ser bom. E o Supin humildemente responde: não estou interessado. E o velhote fica pensando: o quê? Não lhe interessa uma oferta tão boa? E em seguida ele fala: então vou te dar um subsídio adicional cada mês. E então a moça que estava ao lado do vice-diretor Lu começa a falar: me permite apresentá-lo a todos. Vice-diretor, lembra a vez que eu estava em perigo no deserto? Naquela vez o jovem me salvou e a Tinchan matando uma besta esquelética demoníaca. E o vice-diretor Lu responde: pois é claro, isso foi um grande problema para a academia Fenchan. Então ele se dá conta do nada e diz: espera, poderia ser este jovem na minha frente? E o Supin pergunta: por que estão me olhando? Querem um pouco de chá? E o vice-diretor Lu continua dizendo: acabou com a besta esqueleto demoníaca de 8ª ordem e resgatou a Ye Jiandan, um pioneiro de Jin Chun. E então vemos os capitães falando, começando pelo da esquerda dizendo: um poder de combate tão aterrador, o jovem mestre que salvou nossas vidas. E o capitão do lado direito diz: nunca vi ninguém assim nas 4 famílias. E o velhote no meio fala: essa pessoa de baixo perfil pode ser da família Ye? E o Supin responde o velhote dizendo: que família Ye? Meu sobrenome é Su, senhores, não troquem o nome dos outros. Ih, rapaz, ele não queria ser da família do Kanye West, não. E a Suyan, coitada, toda nervosa dizendo: chefe Su, seu tom é muito duro, se você faz eles ficarem bravos, eles vão nos matar. E então o capitão da cicatriz pensa: então é só uma pessoa comum. E em seguida ele fala: se não é um estudante, vem para o meu time. Vai estar no time principal imediatamente e vamos te dar o dobro de benefícios. E a Suyan escuta aquilo e fica chocada, né? Promover ele diretamente ao primeiro time de pioneiros e receberia o dobro de benefícios? Ele falou que tinha assinado com um time de 4º rank e que só era um pioneiro temporal sem nenhum tipo de benefícios. Em seguida vemos o Supinho respondendo: não tenho nenhum interesse, prefiro estar na academia que em um time. E o cara da cicatriz grita: quê? E então o outro capitão fala: seus pequenos favores são muito ruins, se assinar com o nosso time vai obter 100 mil pontos de mérito. E o velhote também fala, dizendo: que tal um conjunto de artes marciais e uma armadura exclusiva para vocês? E a Suyan grita: aceita logo, com os olhos brilhando. E o Supin com cara de tédio responde: não era eu que estava sendo recrutado? Por que está tão empolgada? Eu não tenho tempo, tenho uma loja para gerir. Empreendedor nato, fellas. É isso aí. Em seguida vemos a moça que está de terninho falando: senhor Su, gostaria de considerar a possibilidade de se tornar um professor na nossa academia? E o Supin pergunta: professor? E a Suyan fica chocada, né, pensando: professor?
É uma vaga que só podem pegar os de 7ª ordem ou superior, além de ter que superar muitas provas. Um professor pode decidir o destino de centenas de estudantes. Quantas pessoas querem ocupar essa vaga? E o único que ele tem que fazer é dar uma resposta? E a moça de terninho responde dizendo: isso mesmo, só uma aula na semana e o resto do tempo pode fazer o que quiser. Vai ter acesso a todos os recursos do campus, sem falar do salário. E isso aí interessou o Supim, né, que rapidamente respondeu: recursos à minha disposição? E ao mesmo tempo ele pensa: cultivar o corpo demoníaco do deus demônio do Corvo Dourado requer muitos materiais. Se consigo obtê-los aqui, vai ser muito mais fácil. E com o título de professor, não vou ter que me preocupar por nenhum idiota na loja. É como matar 2 pássaros com uma pedra. Nossa, que exemplo maldito, cara. E em seguida ele responde: aceito. E em seguida vemos alguns livros. E o Supim pergunta: isto é... E em seguida a moça diz: para virar professor, tem que passar por uma série de provas. Nelas vai ser avaliadas as habilidades físicas, habilidades de combate, capacidade para ensinar e etc. Se você conseguir uma média de 60 na prova escrita, não vai ser difícil. E o Supim responde: acho que é melhor. Viu, sacana? Achou que ia ser melzinho na chupeta, mas nunca sair? Tá vendo? Nem tudo na vida é assim, meu filho. Nem tudo na vida é fácil. E então o vice-diretor Lu se aproxima, pega em seu ombro e diz: essa é a regra para os externos do mundo. Mas para a pessoa que derrotou uma besta demoníaca esqueleto, não vai ser um problema a prova de combate. E enquanto ensinar, após umas aulas como assistente, acho que vai ser o suficiente para pegar o jeito. Olha só, rapá. O vice-diretor facilitando o lado dele. E o Supim, com o sorrisinho na cara, fala: então o que você tá falando é... E o vice-diretor Lu diz: tudo o que você precisa é passar na prova de física. Nosso sistema de ensino deve conter informação dos pontos fortes de cada professor. Isso vai facilitar a designação de estudante para a sua aula. E então o Supim pensa: obviamente quer provar minhas habilidades. Esse velho filho da mãe, se eu não for bom o suficiente, vai tirar meus privilégios. E em seguida ele responde: bem, como vamos fazer a prova? E então a moça responde dizendo: por favor, siga-me. E então eles vão até o campo de provas de alto nível. E é um salão bem grande, cara. Inclusive tem um pet gigantesco dentro dele. E então o vice-diretor Lu diz: se você consegue batalhar com este White Zerfi sozinho, por 1 minuto, você passa. Achei isso meio mole pro Supim, mas beleza, né? E em seguida o Supim o pergunta: não posso usar uma mascote estelar? E o vice-diretor Lu responde: isso mesmo. E ao analisar a conversa, a moça pensa: ela é uma arma de combate de alto nível para provas intensas. Com sua potência máxima, é suficiente 30 segundos para passar. O vice-diretor está tentando se livrar de Supim. Em seguida vemos o Supim pensando: bem, vamos testar os resultados do meu cultivo. E então ele fala: bora. E aí, né, o vice-diretor Lu e a moça pica a mula, irmão, não ficam não. E aí o pet, que parece mais um robô, começa a soltar vários raios e o Supim tem que desviar de todos eles. E ele consegue, cara. Ele chega até a usar o escudo estelar. Porém, a energia daquele pet é muito forte e acaba quebrando o escudo. E, infelizmente, ele consegue atingir o Supim com tudo, cara. O coitado até voa. E o velhote do vice-diretor Lu tá lá, atrás da janelinha, só observando e pensando. Tem passado 10 segundos desde que começou a lutar com o White Zerfi. Até agora conseguiu esquivar todos os seus ataques. Mas eu tenho certeza que seu escudo não vai aguentar por muito tempo. E em seguida vemos o Supim ainda no combate, quando ele percebe que tem algo no chão e salta. E parece que o bagulho azedou pra ele, galera, porque o pet soltou alguns estilhaços em direção a ele, e ele não consegue esquivar porque ele está com o corpo dele flutuando no ar, né? E infelizmente ele acaba sendo atingido. E o velhote do outro lado diz: perdeu com menos de 20 segundos. Era a primeira vez que lutava com White Zerfi. Parece que isso foi tudo. E em seguida, o pet invoca um tipo de cipó para segurar o Supim. E ao segurá-lo, começa a queimá-lo. Parece que ele quer churrascar o coitado do Supim, cara. E a moça fica preocupada, gritando: cuidado! E o bichão tá lá, fazendo churrasco de Supim, mano. E então a moça olha pro vice-diretor Lu e fala: vice-diretor, pare a prova. E o vice-diretor a responde: não tenha pressa, não pediu ajuda, parece que ainda não se rendeu. E ele continua pensando: o ataque de White Zerfi aumenta gradualmente. E só precisa de cerca de 5 segundos para chegar na 6ª ordem. Porém, com certeza ele irá parar imediatamente, antes que seja mortal. Mas vale a pena sofrer tanto? Enquanto isso, o coitado do Supim tá lá tentando se soltar e pensando: a armadura de água crua não vai poder suportar mais. Essas videiras são muito apertadas. E a moça lá preocupada, dizendo: 4 segundos, 5 segundos. O White Zerfi ainda não parou? E então ela fala: vice-diretor? E em seguida ele diz: passaram 10 segundos e ainda não parou? Estas chamas deveriam estar na 8ª ordem. Por que ainda não saiu? E o Supim tá lá, coitado, sofrendo com a expressão neutra. E então o vice-diretor Lu continua dizendo: será que o Supim desmaiou? Quando de repente somos surpreendidos. Os olhos de Supim parece que ficam começando a pegar fogo, irmão. E entre aspas ele vira uma espécie de Super Saiyajin. Ele consegue se soltar e dá um soco muito forte no chão. E então ele fala, completamente lelé da cuca: destruir máquina.
E então ele solta em direção à máquina. E, irmão, é tão rápido que sai até uns raios ao redor do corpo dele, sabe? E ele só dá um soco, filho. Um soco e o bagulho se desmonta todo. One Punch Man. E a mulher e o velhote ficam em choque, né? Quê? E o vice-diretor diz, não só sobreviveu ao ataque, mas também se defendeu. E a cara do White Zephyr foi destruída. A máquina teve um mau funcionamento? É claro que não, meu queridinho. É o Supin, irmão. Esse cara é brabo. E então, a energia some do corpo de Supin. E o Supin fica pensando, o que é esse sentimento? E em seguida vemos a seguinte mensagem no painel. Primeira ordem do corpo do deus demônio do Corvo Dourado é instável e normalmente só melhora um pouco o físico. Em circunstâncias especiais vai acontecer um movimento incompleto do Corvo Dourado, utilizando um pouco do poder do Corvo Dourado. E o Supin, ao ver aquilo, fica tipo impressionado, né? Dizendo, incompleto? Não conseguem me dar uma dica? Isso é muito poder. E o robô, como foi destruído, né? Ele fica meio doido, dizendo, prova finalizada, poder estelar, rank mediano da terceira ordem, poder defensivo, rank baixo da oitava ordem, avaliação final do poder de combate é rank superior da sétima ordem. Tô tentando imaginar a reação de vocês agora ouvindo isso. O que o Kurama tá fazendo, cara? Eu só tava fazendo a voz de robô, eles não falam assim desse jeitinho. Na verdade eles não falam mais assim, né? Mas tudo bem. Vamos continuar no vídeo. O Supin olha pros dois e pergunta, isso é o suficiente? E o velhote do vice-diretor Lu diz, maravilhoso, maravilhoso. O Sr. Su está mais do que qualificado para ser um professor principal. E a moça se pergunta, um professor principal? E o vice-diretor Lu continua dizendo, seu cartão eletrônico de professor vai estar disponível amanhã. Bem-vindo à nossa academia, Fenchan. E o Supin pensa, a força do White Zephyr está fora do alcance das pessoas normais. Se eu não tivesse o corpo do deus demônio, talvez eu tivesse morrido. Velha raposa. E enquanto ele pensava isso, né? O vice-diretor Lu olha pra ele e fala, professor Su não parece ter uma boa cara. Aconteceu alguma coisa? Poderia ser a roupa rasgada? E o Supin pensa, ele segue se fazendo de inocente. Não importa, o resultado não é tão ruim. E em seguida ele responde, estou bem, com licença, eu preciso ir. E o vice-diretor responde dizendo, espere, irei te levar com meu carro. E ele responde dizendo, não precisa. E então o vice-diretor Lu diz, bem, lembra de vir uma vez por semana para dar aula. E a moça pergunta, obteve a 7ª e 8ª ordem em ataque e defesa, mas só conseguiu a 3ª ordem de poder estelar. Isso é possível? E o vice-diretor Lua responde, dizendo, tem uma possibilidade. Tem alguma técnica secreta, mas não tem muito tempo de prática. Esse tipo de pessoa deve ter alguém que o guie. Se você tem a oportunidade, se assegure de descobrir quem é a pessoa por trás dele. E ela responde, ok. E ele continua, dizendo, pode ter uma dica sobre a experiência na loja dele, vamos ter que pesquisar onde está. E em seguida o Supin diz, não precisa que seja tão idiota. Posso te mandar a direção se quiser. E também me apresenta alguns estudantes ricos. E o vice-diretor Lu percebeu o vacilo que ele deu, né? Porque o cara ainda não tinha ido embora, mano. E então o Supin vai para casa. E sua mãe fica em choque ao vê-lo, né? Perguntando, o que te aconteceu? Você está ferido? E ele responde, mãe, estou bem. E ela percebe que ele tá um pouco diferente e diz, quando o nosso Supin ficou tão forte? Deixa eu te olhar direito. Deixa eu tocar nesse músculo. E o Supin diz, vou te explicar quando trocar de roupa. E ela responde, pequeno pirralho, desde quando você é tão tímido? Ou você esqueceu quem te ensinou a mijar? Como é que ensina alguém a mijar? Eu achei que a gente já nascia sabendo, né? Até porque o bebezinho tá lá de boa, do nada, solta o bagulho. Então, achei meio estranho isso aí, cara. E aí ele joga o short pod dele no chão, junto com o gadget. E ele pensa, a armadura de água crua quebrou. Não tinha garantia. Quando de repente, sua irmã bate na porta dizendo, Supin, tem poder estelar? E ele toma um susto, né? Porque ela entrou de repente e diz, sim, por quê? E quando ela vê que ele tá de cuequite, ela pede pra ele colocar a roupa, né? Ela fica com vergonha. Aí ele fica, tá, você entrou sem permissão? E em seguida o Supin pensa, entrou no quarto do seu irmão maior e chamou diretamente pelo seu nome. Se não lhe dou uma lição, no futuro não vai me respeitar como irmão maior. E então pra perturbar ela, ele fala, você gosta de olhar? Então vou te deixar ver tudo. Venha, não seja tímida. E ela fica brava dizendo, seu filho da mãe, eu acabei de subir a 4ª ordem. Então não fique perto. E ele, né, todo convencido pensa, agora eu sou uma pessoa diferente. Já não sou o mesmo de antes. Mas não tem essa, meu amigo. Ela quebra ovos. O coitado fica lá suando frio, caído no chão, pensando, o que aconteceu? Achei que meu poder defensivo estava na 8ª ordem inferior. E o sistema mostra a seguinte mensagem no painel. Isso acontece quando o anfitrião ativou o movimento incompleto do Corvo Dourado, mas no nível atual, a força física do anfitrião está só na 3ª ordem superior. E ele fica bravo, né, dizendo, que caramba, por que você não me falou antes? E enfim, eles sentam na mesa, né, e sua mãe o pergunta, quando foi que acordou sua linha de sangue de mestres de mascote? Que tipo de mascotes você tem? É de que classe? E ele responde, há um tempo, tem um pequeno esqueleto de momento, sua classe é média baixa.
E então sua mãe diz: como pode ter um esqueleto de classe baixa? Mãe vai te comprar um de classe média. E a irmã, né, que tá lá com ciúmes, fala: mãe, ele acabou de obter seus poderes, não vai conseguir usar uma boa mascote estelar. Além disso, quanto mais cara a mascote estelar, mais cara vai ser a comida. Com um preço tão alto, como vai conseguir alimentá-la? Sai pra lá, invejosa. Misericórdia, mano. Não gostaria de ter uma irmã assim, não. E em seguida vemos a mãe dizendo: certo, ainda tem dinheiro da loja para pagar a fatura de serviços públicos? Se não tiver suficiente, fala com a mãe, não peça emprestado de novo. E o Supim pensa, né, que caramba, viu o dono original. E ele continua dizendo: não ganhei muito recentemente, então isso é tudo que eu tenho. E então ele mostra o saldo, né, que é 500.352, uns quebradinhos. E elas ficam surpresas dizendo: 500.000? E sua mãe pergunta: onde ganhou tanto dinheiro? E a irmã invejosa fala: meu Deus, não fez nada errado, certo? Ah, mas é invejosa essa mulher, viu, misericórdia. E o Supim explica dizendo: recentemente o Rato de Trovão entrou na moda na academia Fenchan e cheguei justo a tempo para ganhar algo com a diferença. E ao mesmo tempo ele pensa: claro, não posso dizer que todo o dinheiro que ganhei na loja foi transformado de energia. Este é o dinheiro de um rico. E em seguida a mãe responde: estou feliz que Supim finalmente esteja bem. Lin Xian no futuro vai ter que cuidar do seu irmão. E ela lá, né, com aquela inveja dela dizendo: você quer que eu cuide dele? Ele sempre vai ficar atrás de mim. Ai meu Deus, louca e sonhadora. E então o Supim diz: minha boa irmã, espero que no futuro cuide bem de mim. E no dia seguinte, vemos o Supim dentro da sua loja e uma moça entrando. E em seguida ela diz: chefe, ouvi que foi você que criou o Rato de Trovão, isso é verdade? E ao ouvir aquela pergunta, ele fica pensando: parece que após ficar famoso, meu negócio vai ser finalmente reconhecido. E ele a responde dizendo: isso mesmo, deseja adotar ou criar? Ou quer olhar a comida de mascotes? E ela responde: eu quero que crie 4, e que sejam tão fortes como esse Rato de Trovão. E ele responde: caro cliente, o serviço de reprodução do Rato de Trovão era limitado, e agora só está disponível a opção normal. E ao mesmo tempo ele pensa: qual é o problema com essa atitude arrogante? E em seguida ela pensa: limitado? Então não pode ser reproduzida a força do Rato Trovão. E em seguida ela pergunta: quais são os efeitos da reprodução normal? E ele a responde dizendo: ainda não sendo tão boa quanto a limitada, mas pode melhorar ligeiramente o poder de combate de um mascote. 10.000 por sessão para mascotes de classe baixa, 100.000 por sessão para mascotes de classe média. E então ela pensa: melhorar ligeiramente? Essa afirmação é muito pouco profissional. Efetivamente tirou proveito dos benefícios de Su Yanyin. Ou esta loja está utilizando o nome do Rato de Trovão para fazer publicidade e roubar as pessoas. Não vou perder meu tempo com isso. E em seguida ela diz: esquece, vou procurar em outro lugar. E ele responde dizendo: espere um... E em seguida o sistema mostra uma seguinte mensagem no painel: olhando as dúvidas dos clientes, o cancelamento do pedido de reprodução normal vai causar um dano considerável para a loja. Por esse motivo, o anfitrião recebeu a licença para realizar uma vez, reprodução profissional. E isso deixa o Supim surpreso, né? Porque ele recebeu uma reprodução profissional. E o sistema continua com a seguinte mensagem: o valor para o treinamento profissional é de 100 vezes o custo do treinamento regular. Limite de tempo para treinamento, 30 dias. Requisitos para o treinamento: a aptidão do pet cultivado deve ser de nível médio a alto. Recompensas da tarefa: uma pílula de força original de grau médio e uma extração aleatória de um livro de técnicas de batalha do Divino Demônio. Falha na tarefa, o host recebe uma classificação de -10. E o Supim pensa: pílulas de força original de grau médio e técnicas de batalha divina e demônio são ambas coisas boas. Mas o preço é 100 vezes o do treinamento regular. Alguém realmente comprará? E nesse momento, a garota volta e pergunta: chefe, há alguma coisa que você queira dizer? E o Supim a responde dizendo: eu entendo que você, cliente, quer melhorar o humor do seu pet, mas o resultado da cultivação do rato relâmpago tem um alto custo, e eu tenho medo que os clientes ordinários não possam pagar. E então ela pergunta: quanto? Eu tenho pouco dinheiro guardado. E ele a responde dizendo: 1 milhão. E ela fica em choque, né? E pensa: 1 milhão? Esse cara tá tentando fraudar uma grande soma de dinheiro e depois fugir, não é? E em seguida ela pergunta: chefe, essa loja é alugada? E o Supim a responde dizendo: claro que não, por favor, confie na reputação de nossa loja, não vamos fugir. Se você não acredita em mim, você pode verificar o site oficial da Academia da Montanha Fênix. Meu nome, Supim, significa simples e comum. E ela pensa: Montanha Fênix? Ele também pode ser um aluno da nossa escola? E então ela vai pesquisar, né, sobre o nome dele. E então ela diz: com base na sua idade, eu aposto que você é um aluno do primeiro ou do segundo ano. O sistema está procurando. E então ela encontra as seguintes informações: Supim, Departamento de Combate. Título: Instrutor Sênior. Número do instrutor. E também mostra que ele é um instrutor especial. E em seguida ela diz: Instrutor Sênior especial do Departamento de Combate da Academia da Montanha Fênix? E continua pensando: isso não pode ser verdade. Para ser um instrutor sênior a uma idade tão jovem? E no departamento de combate com a mais alta qualidade e valor? E o Supim a responde dizendo: como isso? Eu ainda irei ser capaz de passar pela Academia da Montanha Fênix Sênior?
E ela responde desesperada, dizendo: desculpa, instrutor Su, eu apenas ofendi você, por favor, perdoe a minha ignorância. E enquanto ela se desculpa, o Supin pensa: como esperado, ter a identidade de um instrutor é muito conveniente. E então ele responde a ela dizendo: me chame de chefe na loja. Se você quer treinar o seu pet, volte e prepare o dinheiro. E ela responde dizendo: sim, chefe Su, você tem razão, mas eu também não tenho muito dinheiro. E então ela fala: vamos cultivar o porco fragrância do céu desta vez. E em seguida temos a seguinte mensagem do painel: detectada a entrada de 1 milhão de moedas estrela na conta, convertidas em 10 mil de energia. Pontos de energia atuais, 10.048. E o Supin fica de queixo caído ao ver aquele saldo, né? 1 milhão? Essa é uma grande soma para retirar, pensava ele. Pô, os 1.500 do Yeshen ainda é menor do que isso? Em seguida vemos a cliente dizendo: instrutor Su, chefe Su, sua afeição não parece muito boa. Você não vai me perdoar? Por favor, não leve para o coração. Depois que o treinamento estiver completo, eu também irei te dar um presente como agradecimento. E o Supin apenas pensando: mancada, mancada. E continua pensando: esta ovelha rica e gordinha. Ah não, é um cliente. Eu preciso manter ela por perto, afinal, ela pode trazer mais clientes da mesma laia que ela. E em seguida o Supin a responde dizendo: não se preocupe, eu, Supin, sempre trato todos os clientes igualmente. Vou começar a cultivação agora. Se não há mais nada para falar, você pode voltar no próximo mês para recolher. E a cliente um pouco apreensiva fica pensando: não, você apenas não se importa com minha ofensa anterior, mas também concorda em completar o treinamento de alta intensidade do 7º grau em apenas um mês. Que tipo de generosidade, que modelo para os professores. E em seguida ela fala: obrigado, instrutor Su, pelo seu treinamento. E então ela vai embora e nós vemos a seguinte mensagem no painel: Poço do Espírito Nutrido pelo Caos. Nível 1. Taxa de atualização: 10.000 unidades de energia. Loja do sistema: nível 1. Taxa de atualização: 10.000 unidades de energia. Energia excedente: 10.048. E o Supin pensa: como devo gastar essas 10.000 unidades de energia? Atualiza o Poço do Espírito ou a loja? Um bilhete para o local de cultivo tão poderoso quanto o reino do mar de nuvens do trovão custa 1.000 unidades de energia. Para cultivar algo para o ratinho relâmpago, você pelo menos tem que ir 2 vezes. Mas com essa quantidade de energia não haverá o suficiente para atualizar. E esta é a única oportunidade para treinamento profissional. Consideração cuidadosa se necessário. E então ele vê a seguinte mensagem no painel: uma loja de 2º nível possui um espaço de cultivo e pode desbloquear a habilidade de um clone de sombra primária. E o Supin fala para o sistema entrar em detalhes. E o sistema mostra a seguinte mensagem: espaço de cultivo. Pode fornecer descanso temporário para animais de estimação que terminaram o cultivo e não foram buscados, sem ocupar uma vaga de acolhimento. Clone de sombra primária. Imitará o comportamento do anfitrião, levando animais de estimação para entrar no local de cultivo para cultivo comum. Cada uso do clone de sombra primária requer o pagamento de 50% da renda desse cultivo. E o Supin fica impressionado, dizendo: caramba, essa função de clone de sombra é muito forte. Embora cada cultivo comum tenha apenas uma renda de 50 unidades de energia, desde que haja tráfego suficiente de clientes, ele pode ser cultivado continuamente. Mesmo que você receba 10 pedidos por dia, pode ser pago em apenas 20 dias. E em seguida vemos 3 rapazes na frente da loja, e um pergunta: é isso? E o outro diz: acho que sim. E o do meio responde: de qualquer forma, vamos entrar. E o Supin fica impressionado vendo todas aquelas pessoas, se perguntando: de onde veio tanta gente? E então ele se pergunta: todas essas pessoas são clientes? E em seguida elas entram no seu estabelecimento, com algumas dizendo: chefe, você está aceitando o cultivo de animais estelares? Chefe, eu gostaria de criar. E o Supin vai aceitando todo mundo. Ele: vai, tô aceitando todo mundo. Em seguida o sistema mostra a seguinte mensagem no painel: entrar no campo de treinamento, fragmento número 957 da estrela, número de renascimento 30, duração de 7 dias e consumir 108 energias. Em seguida vemos o Supin com um monte de pets, cara. Ele tá cheio, irmão. E então o sistema mostra a seguinte mensagem no painel: para ativar a função do clone de sombra pela primeira vez, o anfitrião precisa realizar uma cultivação completa. O clone é ativado e consome 200 pontos de energia. E então vemos o clone do Supin se formando. E o Supin fica com um olhar meio cético, dizendo: isto é uma função do avatar? Porque parece muito com a ilusão. Então o Supin começa a vagar com todos aqueles pets, né? Eu fico imaginando, eu tenho um cachorro já é difícil lidar, imagina uns 10 pets ao mesmo tempo, mano. Deve ser uma confusão terrível. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. A chave para o crescimento das estrelas está no ambiente e nos locais de atributos que crescem juntos. Quanto mais forte o atributo de fogo, mais conducente para as habilidades dos pets de fogo. E então vemos uma lava subterrânea a 2.000 graus, irmão. Vai, Supin, você não é o danadão? Pisa aí. E em seguida vemos o Supin dizendo: aqui sim é a combinação perfeita. E então ele grita: venha comigo. E mano, ele vai mesmo. E ele leva os pets junto. Putz, mano, não botava fé. E o Supin pegando fogo pensa: não é tão quente como eu pensava? Enquanto lutava contra o White Zephyr, altas temperaturas são mortais. Não apenas queima, ela até inspira a postura do corvo dourado. O cara tá falando que 2.000 graus não é quente? Caraca, esse é brabo mesmo. Enquanto os pets estão agoniados ali, ele tá bem tranquilo, né? Será que o demônio corvo dourado tem alguma afinidade especial por coisas de fogo? De qualquer forma, há um despertar.
Tá, seria melhor tentar. E então ele aproxima sua mão na lava e pensa, o elemento fogo parece domesticado. Será esse o talento do Corvo Dourado? E então ele vê seu clone colocando a mão na lava e se queimando. E então ele diz, idiota, não faça isso. E em seguida ele entra na lava e queima toda a sua roupa, dizendo, o tempo é precioso. Jogue tudo fora e pratique. Nossa, tá assim, é? Nossa. Enquanto os pets estão lá agoniados, ele está simplesmente falando conforto. Tá bem pleno debaixo de lava, cara. E os bichinhos se jogam na lava e acabam morrendo, né, cara? E o painel mostra a seguinte mensagem. Cão de chamas vermelhas, gato de chamas roxas, sapo de armadura de chamas e pequeno leão de fogo foram queimados. E o Supim vai lá e ressuscita todos, dizendo, como podem ser tão fracos quando são do elemento fogo? Por favor, aguarde um pouco mais. E é engraçado que eles vão ressuscitar e acabam caindo na lava novamente e morrendo. E aí o Supim fica com a cara do Satanás falando, bem, eu falhei uma vez. E então o sistema mostra a seguinte mensagem no painel. Você deseja ressuscitar um Star Pet? E ele toca para reviver e fala, progresso, continue. E então surge novamente, cão de fogo, leão de chamas, gato de fogo, sapo blindado de fogo. Em seguida vemos os seus clientes dizendo, aprenda o poder de uma estimação de nível médio em apenas um dia. Que tipo de tecnologia negra é essa? O chefe é muito brabo. Claro, diferente da professora babá que fica na cidade. Tão forte, chefe, também quero me concentrar. Chefe, eu quero um cuidador. Chefe, eu quero comprar comida de animal. Não se preocupem, vão fazendo a filinha, se organizem. Todo mundo vai ser bem atendido aqui. Então vemos o sistema mostrando a seguinte mensagem no painel. Receita de 25.800 BNP foi convertida em 2.566 pontos de energia. 1.650 pontos de energia restantes. Em seguida vemos os pets nas incubadoras e o Supim dizendo, pensei que levaria 20 dias para juntar energia suficiente, mas foi feito apenas em poucos dias. Até o cuidado de criação já não é suficiente. Então ele começa a comprar e comprar, né? Tá rich. The Rich Supim. E então o sistema mostra a seguinte mensagem no painel. O número de espaços de criação foi desbloqueado para o limite máximo de 25/25 e não pode ser comprado mais. Você deseja atualizá-lo para o nível 2? Taxa de atualização, 1000 pontos. E ele fica um pouco surpreso, né? E diz, não faça atualização. E em seguida ele pensa, a missão agora é criar porcos Tianshan. As cartas para o nível mais alto de agricultura são caros, o que é uma pena se somente treinar esse pet. Ou é. Então ele diz, sistemas, quero atualizar o Chaos Breeding Spirit Pool. E em seguida o sistema mostra no painel. 10.000 pontos de energia foram deduzidos. Ainda restam 1.650 pontos de energia. E de repente surge uma aura gigantesca ao redor do corpo de Supim. Em seguida vemos a seguinte mensagem no painel. O Ki turbulento introduzido no sistema é de 1 milhão de partes por milhão. E há uma baixa probabilidade de criar um Star Pet da linhagem do Rei das Feras. Cada criação precisa pagar 1000 pontos de energia. E o Supim pensa, custa 100.000 moedas por vez. Isso é caro, viu? Da última vez eu só obtive um esqueleto de nível 1. E ele continua dizendo, se eu não conseguir um pet rei, pelo menos me dê um pet de 6ª geração desta vez. E então ele clica para o sistema começar, pedindo por favor. Em seguida, vemos nuvens carregadas fechando o tempo completamente. E começa a ter trovões. E então vemos um figurante dizendo, estranho, por que o clima mudou tão de repente? E de repente vemos aquele raio vermelho caindo sobre o prédio. E vemos que caiu bem na frente do Supim. E pela sombra parece ser um dragãozão gigantesco, hein? E o Supim fica assustado, se perguntando, o que é isso? E então vemos que é um dragão da vela infernal. Dragão do tipo fogo. Linhagem, nível 9. Poder, ordem média de nível 3. Habilidades, bafo do dragão, poder do dragão. E o Supim fica muito feliz dizendo, agora eu tenho um Star Pet tão incrível, acima do nível 9 é o gigante da sobrecarga. Que bom negócio! O dragão tem um grande orgulho. Eles não permitirão que fracotes encostem nele, especialmente as mãos de Supim. E então o próprio dragão tenta queimar ele, cara. E o Supim pensa, você tem um mau humor para o seu tamanho. E então ele com suas próprias mãos fecha a matraca do dragão, cara. É muito engraçado. E em seguida ele diz pro dragão, entretanto, eu sou invencível na loja. Estabeleça um contrato comigo, pisque seus olhos se você entende. E o dragão, tadinho, já se aquietou, né? E fez o contrato com ele. E então o sistema o avisa, Sr. Su, você dará uma aula pública para os anos 1 a 3 às 2 horas da tarde. Por favor, chegue com antecedência. E então, vamos até o Instituto Fenshan. E em seguida vemos o diretor lá, né? Só esperando, né? E ele diz o seguinte, já tem 2 minutos. Atrasado para o trabalho no primeiro dia dele, que revoltante. E a moça um pouco sem graça tenta defender o Supim, né? Dizendo, Sr. Su é novo aqui, pode ser que ele tenha se perdido. Diretor, por que você não vai pra classe primeiro? E o diretor responde dizendo o seguinte, eu fiquei ausente apenas por alguns dias, como o departamento de guerra se tornou tão desleixado. Eu ouvi falar que foi você que recomendou o cara novo. Por que você não me informou? Você está encarregado do departamento de guerra agora? E ela responde dizendo, não é bem assim. Então ela pensa, Supim, venha logo, por favor, é melhor você não irritar o diretor. E em seguida ela responde dizendo, eu sinto muito. Se Supim se atrasar, eu assumirei a responsabilidade. Oh, que amorzinho, ela
tão boazinha. Quando de repente o Supim salta bem pertinho deles, cara. E ela fica toda empolgada dizendo Supim, e o diretor olha e fala, esse é o cara novo? E o Supim tá com um sorrisão na cara, né? Pensando, ei, eu cheguei a tempo, foi tão legal andar de dragão. E em seguida ele responde, é isso mesmo. E então, vemos uma classe, né? Os colegas conversando e um deles fala, ei, um novo instrutor jovem entrou no departamento de guerra, você ficou sabendo? E o outro responde, ele deu um jeitinho de entrar? Difícil dizer, as informações dele no site oficial da escola estão todas em branco, parece que tudo é falso. E nisso a garota lá, né, se concentrando pra fazer algum tipo de habilidade com a ponta dos dedos. E ela só ouvindo os comentários do tipo, ah é? Ele é filho do diretor? Hahaha, eu acho que ele provavelmente subornou o diretor. E então ela fica de saco cheio e fala, dá pra parar de fofocar? O que há de errado em ser jovem? Ele deve ser competente para ter se tornado um instrutor. Em vez de gastar o tempo de vocês com fofocas, vocês deveriam focar na cultivação. Isso aí, gostei. E então um dos colegas diz, você está sonhando em ser uma instrutora sênior? E o outro logo responde, que ingênua, ela acha que dedicação é a única coisa que precisa para virar um instrutor. E então chega a moça, o diretor e o Supim, e a moça fala, todos quietos, a aula está começando. Nessa aula, o diretor do departamento de guerra e eu falaremos sobre material na selva e sobre combate. Supim irá nos auxiliar. Os alunos ficam incrédulos, né? E começa a surgir alguns comentários do tipo, o Sr. Su é da nossa idade, certo? Mas ele já é um instrutor? E então vemos outro aluno dizendo, o que tem de mais nisso? Dada a habilidade do Sr. Ye, ele também pode ser um instrutor se ele quiser. E o Ye do lado dele, né, pensando, mas ele já é um instrutor. E em seguida ele responde, chega, para com isso. E então, a irmã dele o reconhece, dizendo Supim, porque ele está ali, que diabos? E então os colegas que estavam ao seu lado diz, ela estava falando tão sério agora. E o outro continua dizendo, você deveria fofocar na cultivação em vez de fofocar, hahaha. E ela, não, ele... E em seguida um aluno se levanta dizendo, Sr. Su, eu ouvi falar que você matou um diabo esqueleto, isso é verdade? Você pode nos contar mais detalhes? E então começa a ter os cochichos, né? Diabo esqueleto? O que é isso? Dizem que é uma besta feroz de alto nível, mas é bem rara, ninguém jamais viu um. Aqueles que viram provavelmente morreram. Tão poderoso? Eu não acredito. E o Supim responde dizendo, claro, mas não é o assunto principal dessa aula. Eu contarei a vocês quando nós tivermos tempo. E então o diretor fala pra ele, você está agindo de maneira arrogante no seu primeiro dia sendo um instrutor. Eu não acho, né? Eu acho que esse velhote tá chapando, mas beleza. Enfim, vemos os moleques lá perguntando pra ele, nos mostra o que você tem. Ou então, como vamos saber se você é competente o suficiente para nos ensinar? E o outro diz, exatamente. Ou seja, a galera quer uma demonstração, ninguém tá duvidando, a galera só quer ver coisa boa, né, mano? Pô, o cara é potente, tá potente, cavalo. Entendeu? Então, é isso, mano. E o Ye lá, cheio de ódio, né, pensando, e não soube dizer o quão bom ele era da última vez, também me pergunto o quão forte ele é. E quando será minha vez de ter meus animais de estimação cultivados? E em seguida vemos a irmãzinha dele pensando, oh não, ele acabou de acender, como ele pode ter algo a ver com um diabo esqueleto? Ele vai fazer papel de bobo. Na verdade, minha queridinha, quem tá fazendo papel de bobo é você. E em seguida vemos a moça falando, é hora da aula, não comecem a bagunça. Eu posso confirmar as habilidades do Sr. Su. E em seguida o diretor fala, Senhora Lu, uma confirmação oral não pode ser convincente. Além do mais, a sua performance de batalha recentemente foi convincente? E os alunos ficam empolgados com a fala do diretor, né? E ela fica sem palavras. E em seguida ela fala, desculpe por interromper. E então o diretor fala, Sr. Su, é melhor você mostrar suas habilidades. Seria muito ruim se os estudantes disserem que você deu um jeitinho de se tornar um instrutor. E o Supim fica meio bolado com isso, né? Pensando, todo lugar que eu vou, pessoas questionam minhas habilidades. Verdade, cara, ninguém confia nele, mano. E em seguida ele fala, meu preço de ação é alto. E então ele chama o esqueletinho, mano, esqueletinho do mal. E em seguida vemos um dos alunos gritando, é um esqueleto bebê? LOL. E o outro fala, hahaha, Sr. Ye, olha que coisa mais fofa. Eu tinha um desse quando tinha 10 anos de idade. E em seguida o diretor diz, Sr. Su, tenha certeza. Desde que você não ataque os estudantes, você pode fazer o que quiser. Eu lido com todas as consequências. E o Supim diz, não exagere e não machuque as pessoas. A esqueletinha já tá como? Se preparando, mano. E a irmãzinha tá lá, o que esse pet de baixo nível pode fazer? Um show de talentos? O esqueletinho vai lá e dá chacoalhada no esqueleto. Tá, parei com as piadinhas chatas, mano. Mas enfim, ele solta uma habilidade gigantesca que destrói a parede, irmão. Na verdade, sai varando a sala toda, né? Mas tudo bem. E todo mundo fica chocado, dizendo, o quê? Ah, Felas, fala a verdade, a esqueletinha é muito braba, mano. E os alunos ficam assustados, né? O que acabou de acontecer? O que esse esqueleto bebê fez? Absurdo, é claramente um esqueleto rei. E o Ye tipo, pensando, tão poderoso, meu brontossauro prata provavelmente não é páreo para aquele esqueleto bebê. Meu amigo, nada que você tem é páreo para esse esqueleto bebê. É o esqueletinho do Supim, irmão. Você tá ligado com o que você tá lidando, irmão? Em seguida, a irmã dele diz, aquela capacidade de um bebê esqueleto nível 1? Eu achei que ele só tivesse acendido seus poderes ancestrais há pouco tempo. E em seguida, o Supim pergunta, o que acham? Precisam de outra demonstração? E o diretor fica tipo, que diabos? E a moça dá uma risadinha, né? E o diretor continua dizendo, a classe é feita de material especial, não vale menos de 10 milhões. O material usado deveria aguentar um golpe de nível 8, mas foi
esmagado pelo corte do esqueletinho. E o Supin continua dizendo, mãos pra cima se você não tiver convencido. Você é mais que bem-vindo a me desafiar. E meus primos, quem se atreve, tá? Quem se atreve? Ninguém se atreve, né, irmão? E Supin continua, cara. Supin continua, ele diz, por que vocês estão todos quietos? Vamos começar a aula se vocês não tiverem mais perguntas. E os olhos dele brilhando, irmão. E todo mundo abaixando a cabeça, irmão. Tá vendo? Ficaram duvidando do cara. Em seguida a moça fala, vire para a página 45. Isso é o material encontrado em uma fenda estelar de grade A em 20xx. Depois da aula, um estudante sussurra. Essa é a aula mais quieta que eu tive na minha vida. Eu posso ouvir o som do meu próprio cabelo caindo, mas ninguém estava escutando a aula, porque a atenção de todos foi atraída para a enorme abertura. Em seguida vemos um carraço parado ao lado da loja do Supin. E em seguida vemos o Supin dizendo, um vice-diretor dando carona para um instrutor. É um gesto muito gentil. E o vice-diretor continua dizendo, não há de quê. Eu fiquei sabendo que você impressionou os estudantes de 3 anos diferentes na primeira aula. Nenhum estudante fez um barulho durante a aula. Ô, meu irmãozinho, também, né? É o que o cara causa. E ele continua dizendo, você é o nosso melhor talento. Agora reconhece, né, seu velhote cretino? E o Supin, meio desconfiado, pensa, o que ele está tramando? Ele vai me fazer pagar pela escada? E então ele coloca seu dedo para fazer a verificação digital. E então, um cara com cabelo parecido com o do Zen Melik se aproxima dos dois e diz, Supin, há quanto tempo? E o Supin diz, Yeshinchan? E em seguida vemos o Supin servindo um chazinho para todos. E o Supin fala, essa tarde está tão quieta, não há nenhum cliente. E em seguida o Yeshinchan diz, eu queria conversar com você sobre algo secreto, então pedi para meus homens esvaziarem as ruas. Claro, eu vou compensá-lo pelo seu prejuízo. Olha o poder desse maluco, ele esvaziou as ruas, irmão. E então o Supin fala, senhor Lu, meu amigo tem algo confidencial para falar comigo. E o vice-diretor responde, bom, na verdade eu tenho algo para te falar também, senhor Su. A Liga de Elite Global será realizada em breve. A Liga de Elite é realizada a cada 3 anos. Somente os animais de estimação que possuem o poder astral abaixo do nível 7 podem participar. O campeão pode ganhar um animal de estimação de classe lendária, instruções de guerreiro, além de um bônus decente. Quase todos os campeões passados se tornaram campeões de classes de título. Alguns até se tornaram estimados campeões guerreiros de classe lendária, para proteger a Terra-mãe. Se você participar do jogo, daria a você um ano de férias com pagamentos e benefícios. Você irá conseguir um bônus depois do jogo. E o Supin responde dizendo, não há necessidade, eu não pretendo participar do jogo. E o vice-diretor Lu diz, o quê? Como mestre de pet você não está interessado na Liga de Elite? E o Supin pensa, você acha que eu sou tolo? Vencer o campeonato significa tornar-se super famoso. Eu sou famoso o suficiente para fazer dinheiro. Se eu me tornar mais famoso, pessoas com mais intenções podem vir atrás de mim. É mais seguro subir de nível com o sistema. Isso é verdade, cara. E isso eu concordo 100% com o Supin. E em seguida o Yeshinchan diz, eu queria pedir para você explorar o reino secreto comigo. É uma pena, já que você não quer entrar na liga, então pode esquecer isso. Porém, isso meio que deixou o Supin interessado. Ele pergunta, reino secreto? O que é isso? E então o vice-diretor Lu diz, você quer dizer os 3 reinos secretos que são exclusivos de toda a Terra Asiática? Em seguida o Yeshinchan responde, dizendo o seguinte, o reino secreto é mantido em segredo dos exploradores que estão abaixo da medalha Tier Prata. Como você sabe sobre ele? E o vice-diretor Lu responde dizendo, fui meio que um explorador de medalhas Tier Semi-Ouro antes de me aposentar. E o Supin diz, não nos mantenha no suspense, nos conte sobre. Fendas estelares comuns levam a regiões estelares comuns. O melhor tesouro que pode ser encontrado são minerais ou criaturas primitivas. Montanha Dragão, Rio Baleia e o túmulo da entidade demoníaca levam para as regiões estelares onde surgiram civilizações igualmente boas ou mais avançadas do que a cultura da Estrela Azul. E em seguida o Yeshinchan diz, porém aquelas culturas foram apagadas. Dizem que os artefatos enterrados são inestimáveis. Ou até é possível mudar o mundo atual ou ajudar a dominar a lei suprema do universo. E o Supin fica assustado pensando, poderoso assim? Isso está em outro nível. E o vice-diretor Lu continua dizendo, mas há muitas bestas ferozes desconhecidas e mecanismos secretos no reino. Muitas pessoas fortes tentaram explorar o reino secreto, mas nenhuma delas sobreviveram. Então, o reino secreto tem sido fechado pelo governo federal. Ainda assim, a área externa segura só abre para os melhores exploradores antes da Liga de Elite Global ser realizada. E em seguida o Yeshinchan diz, eu tive sorte o suficiente para me qualificar para explorar a área externa da Montanha do Dragão no reino secreto. Eu estou procurando por companheiros, porém você... E então Supin diz, eu não estou interessado na Liga de Elite, mas... E tanto o vice-diretor Lu quanto o Yeshinchan perguntam ao mesmo tempo, mas... E o Supin fica pensando com seus olhos amarelos. O sistema possui vários tipos de solos de cultivo. Talvez esta Montanha do Dragão no reino secreto seja uma delas. Essas bestas ferozes desconhecidas e mecanismos são fáceis de lidar com as ressurreições infinitas do sistema. E em seguida ele responde, eu não me importo de explorar o reino secreto.